Aqui é o professor William e esse é mais um vídeo da série Resolução de Química UFPR 2019. A questão envolvia o que? Características de sais, se o sal é ácido, básico ou neutro, e também entender como é que funcionam as características de pH dentro de uma solução. O conteúdo era tranquilo, mas você precisava conhecer alguns conceitos extremamente importantes. Eu te convido para vir com a gente tentar entender e desvendar como isso funciona. Então, bora para mais uma questão. Nessa questão, mais uma vez, a UFPR cobrou o conceito de ácido e base e a relação de pH entre caráter de um sal. Ele começa assim, ó, os principais parâmetros que definem a qualidade de água de uma piscina são o pH e a alcalinidade. Para a água ser considerada própria, o pH deve ser mantido próximo de 7, para garantir o conforto do banhista e a eficácia dos agentes bactericidas. Já a alcalinidade, expressa em concentração de íons bicarbonato, deve ser em torno de 100 gramas por metro cúbico. A propriedade anfótica desse íon garante que qualquer substância ácida ou base introduzida seja prontamente neutralizada, conforme mostra as equações abaixo. Então ele fornece a equação aqui, basicamente do ácido aqui que poderia ser neutralizado, e a reaçãozinha aqui, como é que funciona na hora da gente montar. O que acontece? A formação aqui do íon carbonato, ele coloca assim, ó, ao adicionar carbonato de sódio na água de uma piscina que está em condições consideradas adequadas para o banho, ocorrerá o quê? Então, o que a gente tem que fazer nessa questão? Basicamente, é avaliar qual que é a característica do carbonato de sódio. Esse componente aqui ele não forneceu para a gente o nome, a estrutura dele na forma molecular, então você tem que basicamente montar. O carbonato vem do ácido carbônico, ou seja, esse carbonato de sódio vai ser o Na2SO3. E aí o que acontece? Para a gente caracterizar a característica desse sal, a gente vai ter que verificar se ele veio de um ácido forte numa base forte para determinar o caráter dele no final. O que acontece? Ó, o Na aqui, ó, ele vai vir do NaOH e o CO3, o carbonato, ele vai vir do ácido carbônico, que é o H2CO3. Aí acontece, a gente classifica eles em ácido forte, base forte para determinar a característica do sal determinado. Essa base aqui vai ser uma base forte, ou seja, todas as bases família 1A são caracterizadas bases fortes. E esse ácido aqui, a gente vai considerar ele um ácido fraco. Ele é uma exceçãozinha lá quando você trabalha na questão da força de oxidação, quando você faz a diferença do número de oxigênios e o número de hidrogênios. Aí o que acontece? Ó, você tem uma base forte ligada com sal fraco, o que vai acontecer? A característica predominante sempre vai ser do composto que vai ser forte. Então, como ele vem de uma base forte, ele vai formar o quê? Ele vai formar um sal básico. E o que acontece? Se o sal é básico, ele vai ter a tendência de mexer com o pH da solução. E daí você tem a escala de pH. A escala de pH a 1 atm a 25 graus Celsius vai ser determinado entre 0, 7 e 14. E aí o que acontece? Aqui a gente tem o meio sendo de 0 a 7, o meio sendo ácido. De 7 a 14, o meio sendo básico. E se o pH é 7, a gente vai ter aqui o meio sendo neutro. E o que você observa? À medida que a gente aumenta o valor do pH aqui, à medida que a gente aumenta o valor do pH, esse valor vai se tornando mais básico. Então o que acontece? Quando a gente adicionar um sal básico, a gente vai ter um aumento de pH. E se a gente olhar as alternativas aqui, ó, ele coloca aqui, ó, pequena diminuição no pH, pequena diminuição. A gente vai eliminar todos que tem a diminuição no pH e a gente vai ficar em dúvida entre o pequeno aumento, ou seja, vai aumentar o pH, porque se o sal é básico, ele vai tender a aumentar esse valor aqui com a escala que a gente fornece aqui. E ele quer saber o que acontece com a alcalinidade. Ele fala assim que um ocorre a diminuição e outro aumento da alcalinidade. Ou seja, a alcalinidade tem a ver com o composto ser básico. Então, se a gente tem um composto que é básico, o que acontece? A gente vai aumentar o valor do pH e também a gente vai ter o quê? Um aumento da alcalinidade, ou seja, do caráter básico da solução resultante ali.
Então, a questão, para a gente aqui, a alternativa certa vai ser a letra C. Não foi uma questão muito trabalhosa, mas ela exigia que você soubesse quem era esse composto aqui, o carbonato de sódio, para você conseguir sair do sal, verificar a base que foi utilizada, o ácido, classificar os dois para saber a característica do sal e, enfim, conseguir classificar qual a característica da solução que a gente vai ter no final. Então é isso, e a gente fecha mais uma questão do FPR 2019.